Se você é videomaker e tá assistindo The Last of Us, tem algumas coisas na série que a gente consegue pegar e adaptar pro nosso trabalho. Então vem comigo. What's up, guys? Meu nome é What's up, guys? Meu nome é Gabriel Dório, eu sou videomaker profissional e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas características que tem na série que tá bombando na HBO, que é o The Last of Us. Things have gone great. Haven't you heard? Kansas City is free. Where is Henry? Então eu assisti a série, achei muito interessante, pra mim tá nota 10 em basicamente tudo. E eu trouxe algumas coisinhas, 4 pontos, na verdade, que eu achei muito interessante na série e que a gente consegue trazer para os nossos vídeos, tá bom? Eu fui assistindo ali, fui analisando, achei 4 pontos que são sem enrolação, são pontos práticos, coisas bem tranquilas, só que a gente não percebe quando a gente está fazendo as nossas gravações, quando a gente está compondo os nossos vídeos. Então eu pontuei essas 4 coisas para falar para vocês aqui, tá bom? Primeira coisa, a visão em primeira pessoa. Já que a gente começa a assistir The Last of Us, a gente percebe naquela cena do carro, né? Onde a Sarah, ela vai na casa da vizinha dela, aí a velhinha de cadeira de roda, ela se levanta e enfim, ela começa a conhecer ali sobre o ataque, né? Na hora que ela sai correndo, chega o Joel com o carro lá e tal, ela entra no carro e o que acontece? A perspectiva muda, ou seja, a gente não tá mais vendo como se fosse de fora. A câmera, como vocês estão vendo aí, ela fica em primeira pessoa. E daí é como se a Sarah estivesse olhando ali o que está acontecendo. Na hora que o carro bate ali no infectado, ela olha para o lado, depois ela olha para trás, o avião cai, enfim, meio que você entra na cena. Então foi uma forma de compor onde você não tá vendo em terceira pessoa, você tá vendo realmente com os olhos daquela pessoa que tá ali dentro do carro. Essa visão em primeira pessoa, ela não é da Sarah, porque em um certo momento, na hora que a câmera vira, a gente consegue ver a própria Sarah ali, mas a gente consegue, é como se tivesse uma pessoa, como se a gente estivesse sentado dentro do carro, junto com ela, vendo ali o que está acontecendo, olhando ali. Então essa perspectiva, ela quebra meio que aquele gelo da gente estar sempre vendo de fora, deu uma sintonia ali para a série, ficou bem legal, pra gente meio que fazer parte da ação. Segunda coisa é a construção da história, e isso eu achei fenomenal. A gente tá no meio da série ainda, né, da primeira temporada, e a gente consegue perceber com a série que não é só ação, eu não preciso o tempo todo tá bombardeando, efeitos especiais, não, a construção da história. E se você comparar com o jogo, você vai até perceber isso, na série até o momento tá com menos ação do que o jogo, evidentemente, porém tá muito mais rica em detalhes, como a gente pode perceber no terceiro episódio, onde eles falaram sobre o Bill e o Frank, teve muito mais detalhes na série, coisa que no jogo, quando o Joel pergunta pro Bill quem que é, né, aquele cara que tá morto, que tá enforcado, ele fala que é o parceiro dele e não entra em mais detalhe nenhum, né, se referindo ao Frank. E na série, eles pegaram o terceiro episódio e fizeram em torno daqueles personagens, né, pegaram os personagens secundários e deram um pouco mais de ênfase, um pouco mais de história, de detalhe para eles. Isso é muito interessante. Outra coisa que a gente percebe sobre o enriquecimento da história é o seguinte: o Joel, ele não é uma pessoa muito amigável, ele não confia muito nos outros, e quando ele conhece a Ellie ali no primeiro momento, ele é fechadão 100% e ele trata ela como uma carga, né? A gente percebe isso, ele tem que levar ela do ponto A pro ponto B, pegar a bateria e acabou ali a missão dele. Só que conforme os episódios vão passando, a gente vai vendo essa relação ali do Joel e da Ellie, né? E começa a aumentar um pouco essa proximidade entre eles. Daqui a pouco ele tá ensinando ela, tem um episódio que ele tá ensinando ela até como manusear uma arma, né? Que é depois que os caçadores, eles enfrentam o Joel e a Ellie, e o Joel tá quase morrendo, a Ellie vai lá dar um tiro no caçador. Aí eles começam a ter uma proximidade maior. Daqui a pouco o Joel, ele ensina ela como é que ela manuseia uma arma. Ou seja, começa a ter... Porque, pô, o Joel já foi pai, ele perdeu a filha dele, ele vê a Ellie ali, é como se ele tivesse essa relação entre pai e filho, só que meio distância ainda, né? Não confia muito. E depois ele vai tendo essa proximidade. No final do quarto episódio, ela com aquele livrinho, ela começa a fazer os trocadilhos. É a primeira vez na série que a gente vê os dois se divertindo, né? O Joel dando risada da brincadeirinha e tudo tal. Então a gente começa
A gente vendo lá do primeiro episódio um Joe totalmente fechado, que só trata a Ellie como uma carga, e com o passar dos episódios ele vai se abrindo um pouco mais, a gente vai vendo mais essa figura, vamos dizer, de uma certa forma paterna ali com o Joel comparado com a Ellie, tá bom? Então ele vai criando esse laço aí, vai tendo esse desenvolvimento durante a série. Já que a gente tá falando de história, eu coloquei aqui também a antecipação de história, né? Ou seja, a trama toda ela vai se voltar em torno de um fungo que gerou ali e começou a infectar as pessoas começam a ter um desenvolvimento diferente, perde o controle, perde a capacidade e o fungo ele começa a controlar o corpo da pessoa para acabar matando outras e uma controlando a outra, enfim, disparado. Só que como é que a série iria explicar isso? Como que a série pensou em explicar isso? Foi fazendo a antecipação da história. Assim que você dá play no primeiro episódio, aparece numa sala cientistas conversando sobre como seria, o que aconteceria caso esse tal fungo, eles falam o nome do fungo lá, caso o fungo conseguisse dominar uma pessoa. Aí o outro até fala, não, mas isso é impossível, o fungo não domina as pessoas. E aí entra naquela discussão de que se a Terra ficasse não sei quantos graus mais quente. Enfim, eles dão uma explicação base do que vai acontecer tempos depois. E aí se passa um certo tempo e realmente aquilo que ele estava discutindo na sala é o que acontece, né? Aquele fungo, ele começa a ter poder, ter influência sobre as pessoas. Então, ao invés da série construindo, todo mundo ficando perdido porque de onde é que veio esse infectado? O que é isso? Será que é um fungo? É um vírus? É sobrenatural? O que é? A série ela já fez essa antecipação lá no comecinho do primeiro episódio. Então tá falando sobre fungo, tudo leva a crer que na hora que começa a história você já tem a sacadinha. Opa, tava falando de fungo lá no começo, é isso que tá acontecendo agora. Então essa antecipação foi um outro ponto bem bacana que eles colocaram ali, para não ter que fazer todo o desenvolvimento só para explicar o que aconteceu, o que ocorreu, o que é que está controlando as pessoas. E por último, o quarto ponto foi o uso dos ângulos. E novamente, como eu falei lá da visão em primeira pessoa, sensacional. O uso dos ângulos, dois ângulos que me chamaram muita atenção, que a gente usa, é usado no cinema, que é o plongé e o contra-plongé, tá bom? E o que é isso? São ângulos onde você enxerga a pessoa de cima para baixo ou de baixo para cima. E não é o ângulo pelo ângulo, tá? Não é só estar ali na cena. Esse ângulo, ele intensifica uma das emoções. Ou seja, quando a gente está no plongé, ou seja, a câmera está de cima olhando para baixo, a pessoa que está na parte de baixo é como se ela fosse inferior à pessoa que está olhando de cima. E a gente consegue perceber muito isso ainda no primeiro episódio, quando o Joel ele encontra com a Ellie pela primeira vez, né? O que acontece? Ele tá entrando ali na salinha e tal, e a ela vem e tenta atacar ele. Ele desvia, derruba ela no chão ali, ela fica caída no chão. E ele olha de cima para baixo e a câmera dá essa ênfase, né? Olhando de cima para baixo. Ou seja, a Ellie, ela tá numa situação inferior à do Joel. Ela que tá em risco ali, né? Porque ela tá desarmada, tá no chão. E quando a cena troca pro contra-plongé, ao invés de ficar olhando de frente a frente com o Joel, a câmera pega de baixo para cima, ou seja, dá essa sensação de superioridade ao Joel, porque ele é o que está armado ali, ele que está apontando a arma e ele é muito mais forte que ela naquela situação em si, ou seja, ela está caída no chão, a câmera pega ela de cima para baixo, dando sensação de inferioridade. Ele que está de cima, né, apontando a arma para ela, a câmera faz o contrário, contra-plongé, dando a ele a sensação de superioridade, ou seja, ele é muito mais forte. Então, foi isso que eu queria trazer para vocês, algumas coisas que a gente consegue analisar e trazer para os nossos filmes, trazer para os nossos vídeos. Comenta aqui o que você achou, se fez sentido isso que eu trouxe, uma análise sincera daquilo que eu assisti e eu achei interessante, que a gente consegue adaptar para os nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui para eu saber se fez sentido para vocês ou não, se vocês identificaram mais alguma coisa na série que eu acabei não falando, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Se você gostou, deixa também o seu like, vai estar ajudando o YouTube a ranquear o meu vídeo para mais pessoas. E o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante, enviar para mais, assim o meu canal cresce. Vou estar deixando aqui na tela mais 2 vídeos para vocês continuarem maratonando sobre audiovisual. Espero que vocês tenham gostado e a gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!